A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos profetas clássicos e hoje nós vamos ver o profeta Abacuque. Vamos caminhar pelas páginas de um profeta que viveu com perplexidade dias muito difíceis, dias maus. Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor e rogar a direção para nosso estudo. Vamos orar então. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E a nossa esperança está sempre então no Senhor. Ajude-nos a entender este livro, Senhor Deus, que nos mostra como agir e reagir diante de dias difíceis, esperando e confiando no Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, o profeta Abacuque, ele viveu dias difíceis. O livro não nos conta exatamente quando foi, qual foi o período em que ele viveu, de que rei, mas as características que são mencionadas nos conduzem a entender que foi por volta do período dos reis Joaquim e Zedequias, porque tanto ele fala do cativeiro como se fosse acontecer pouco depois, uma geração depois, no máximo, como também ele nos fala dos dias em que ele estava vivendo como dias muito ruins, pensando no aspecto social, político, dias em que o povo estava vivendo uma vida social completamente alheia à lei de Deus. Portanto, nós encaixamos Abacuque próximo aí nesse período. É basicamente um período também de Jeremias, provavelmente um pouco antes do profeta Jeremias. Pois bem, quem foi o profeta? Né? Colocamos aí o nome dele, Abacuque, e colocamos ao lado, aqui à direita, o nome Rabaque, que é abraçar ou estar apegado. Veja que a raiz do verbo abraçar é muito semelhante à do nome do profeta. Então, provavelmente o nome dele significará apegado, abraçado, ou que abraça. Nós vamos encontrar em Jó 24:8, em Lamentações 4:5, uma forma piel do verbo no perfeito muito parecido, né? No plural, abraçam, ribiku. Então, é muito semelhante ao nome do profeta. Provavelmente esse seria o significado. Nem sempre o significado do profeta, do nome do profeta, tem a ver com o livro. A gente sempre tem essa inclinação a querer associar, e é possível sim haver associações, até porque Deus, na sua soberania, escolheu pessoas para cada obra de uma forma específica e com muita precisão. Tantas vezes usou a personalidade, até o nome, inclusive, dos personagens para indicar uma mensagem, né? O nome de Abraão, o nome de Isaac, o nome de Jacó, no caso Israel, todos eles têm um significado. Bom, o significado do nome de Abacuque deve ser girar em torno desse verbo abraçar, ou se apegar. Né? Mas ficamos um pouco aí com dificuldade de entender se há ou não uma relação com o livro. Esse é o livro profético com o menor número de informações. De todos os livros proféticos, é o que menos tem informações contextuais. Veja, ele não fala nada sobre o profeta, sobre o tempo, sobre a localização. Ele simplesmente omite tudo isso. Nós vamos fazer a leitura ali dos primeiros versículos para que a gente perceba essa ausência de informações. Os primeiros 4 versículos diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque.
Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes vir a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Observe que a ausência de informações sobre o profeta. O que nós temos aqui no máximo é o nome dele, né? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Mas veja que, diferente de outros profetas, não há uma indicação quanto ao nome, se ele nome de família, se ele veio da família X, Y, não há indicação sobre o tempo, qual foi o rei, período de que rei ele profetizou, não há uma indicação sobre a região, inclusive nem sequer é mencionado se é direcionado às tribos do norte, do sul, cidade X, cidade Y, ele simplesmente não diz nada. Então veja que é um profeta realmente sem informações para nós. E outra vez, eu toco naquele ponto que nós mencionamos nos outros livros proféticos, é que a ausência de informações sobre o homem, sobre o personagem, no caso o profeta Abacuque e os outros também, mostra como não é tão importante o personagem, o homem, mas sim o que é importante é a mensagem. O que importa é que ele está levando uma mensagem da parte de Deus e que ele está realmente transmitindo com fidelidade. Foi Deus quem falou, é a palavra do Senhor e as pessoas deveriam recebê-la como palavra do Senhor. O status do profeta, de onde ele vem, quem ele é, se ele era alguém douto ou não, se ele tinha fama ou não, nome ou não, quem ele era não é tão importante, porque não é isso que dá credibilidade, valor, não é isso que faz com que a mensagem deva ser ouvida. E isso é importante para nós como aplicação, porque nós estamos vivendo dias em que o status ele antecede a mensagem. Então, as pessoas vão atrás de quem é doutor, as pessoas vão atrás de quem é famoso, as pessoas vão atrás de quem é conhecido, vão atrás de alguém que tem algum nome, num período de muita procura por status diante da sociedade. Então, vejam que nos profetas isso é derrubado, não é importante o status da pessoa. E muitas vezes, propositadamente, Deus escolhe pessoas que não têm nenhum tipo de status para trazer a mensagem fiel e verdadeira. Isso a gente vai encontrar nos dias de Jesus, por exemplo, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que eram sacerdotes, aqueles que estavam tanto envolvidos politicamente quanto academicamente com a liderança religiosa de Judá, eles não tinham uma relação com o Senhor Jesus, eles não foram instrumentos de Deus para transmitir a mensagem, como foram, por exemplo, os pescadores Pedro, Tiago e João, que sendo pessoas completamente a parte do Sinédrio, que era o grupo que liderava, que conduzia o povo judeu, eles estando completamente alheios aquilo que poderia ser o status da época, né? Por exemplo, a realeza, né? Aqueles que tinham fama, aqueles que gostavam de atrair, inclusive, a fama para si, que Jesus até critica, né? Que gostavam de estar em pé nas praças orando para atrair a atenção das pessoas, faziam tudo para que as pessoas vissem que eles faziam, né? E Jesus escolheu pessoas que eram desconhecidas, que não tinham nada demais, para levar a mensagem do Evangelho, o mais importante conteúdo, mais importante mensagem da parte de Deus para a salvação das pessoas. Então veja que essa falta de informações sobre o personagem mostra que não é isso que importa, que as pessoas devem ir atrás da mensagem e não do mensageiro. O mensageiro ele tem uma missão, que é ser fiel no cumprimento
daquilo que foi lhe dado, que é transmitir a mensagem que recebeu da parte do Senhor. Então não há informações sobre a família do profeta, não há informações sobre a origem ou a localização, não há informações sobre o período em que ele profetiza, nem mesmo não há informações sobre os destinatários, e o livro revela apenas o nome do profeta. E aí o conteúdo, obviamente. É pelo conteúdo que a gente vai entender que a mensagem deve estar em torno desse período do profeta Jeremias. Veja que essa primeira perplexidade, essas perguntas, essas questões que mostram o contexto da época, que esses versículos de 2 a 4, nos dizem que são dias bem difíceis, né? Até quando, Senhor, clamarei, não escutarás, gritar-te-ei violência, porque me mostras a iniquidade, a opressão, a contenda. Então são dias bem difíceis, não são dias fáceis. Então a gente vai procurar localizá-lo dentro de um contexto bem caótico, que poderia ser do profeta também, do rei Manassés, que foi um período bem difícil, né? Mas como ele fala dos caldeus como uma nação impetuosa que está vindo, está se aproximando, está perto, né? Versículos 5 e 6. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, já estava acontecendo, o Império Babilônico já estava avançando, então é algo que está próximo, né? Próximo de acontecer. O capítulo 2, versículo de número 3, ele diz assim: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Então é um período próximo, talvez não tão próximo, mas próximo do cativeiro babilônico, que é com certeza um dos eventos mais significativos para o povo judeu, o cativeiro da Babilônia. Bom, o contexto histórico, como nós falamos, se encontra no conteúdo do livro. E tendo em vista que o livro anuncia o ataque babilônico, né, os caldeus, podemos considerar que ele se dirige para Judá, certo? Porque ele está se referindo ao ataque que nós sabemos que aconteceu no período aí depois dos Edequias, em que o povo passou 70 anos na Babilônia, ou no Império Babilônico, também depois do Império Medo-Persa, e já que ele se refere a este evento, então nós entendemos que ele está se dirigindo para Judá como destinatário e se referindo exatamente ao cativeiro que haveria de acontecer. E esse cativeiro, inclusive, foi anunciado pelo profeta também, Jeremias, né? Falou bastante que viveu tanto no período anterior, como também viveu o início do período do cativeiro na Babilônia, que nós vamos ver bem no profeta Daniel. O profeta está vivendo em dias caóticos, como nós falamos, e Deus tem pressa de trazer o castigo divino sobre eles. Por isso que é aquele período que nós encaixamos. São dias maus, semelhantes aos dias do rei Manassés, mas também Joaquim e Zedequias, que fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, lá em 2 Crônicas, nós também vamos encontrar o período desses reis que foram maus, capítulo 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de 5 a 16. Nós, obviamente, vamos destacar só os versículos que nos interessam. 5, por exemplo, diz que o rei Joaquim fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus. E veja que diz que subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois, o rei Joaquim também fez o que era mal perante o Senhor, versículo 9. E diz que na primavera do ano mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia. O rei Zedequias
Diz também no versículo 12 que fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias que falava da parte do Senhor. E rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. E veja que é exatamente nesse período que vai vir o cativeiro de Judá. Então, provavelmente, é por esse período que vai acontecer a profecia de Abacuque, mais ou menos por aí. Na linguagem de Abacuque, parece que Abacuque está mais familiarizado com os arredores da cidade, não com a cidade de Jerusalém. Porque na sua linguagem ele fala muito sobre coisas que se fazem fora dela, né? A pesca, a agricultura, a pecuária, paisagens naturais. Ele fala até sobre os muros da cidade, né? De quem olha para fora e vê o que vem em direção à cidade, os inimigos, quando ele fala da torre, né? Esperarei a resposta do Senhor, me colocarei na minha torre de vigia, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele parece estar olhando para o campo, olhando para a paisagem mais natural e não para a paisagem urbana, quando ele está falando, pelas figuras que ele usa, sempre relacionadas ao ambiente mais natural. Bom, e a profecia? O livro ele é composto de dois diálogos, tá? Ou melhor dizendo, duas perguntas de um diálogo, né? E uma oração lá no final. Um diálogo suscitado a partir de duas perguntas, que são perguntas do profeta, e depois vem a resposta de Deus. Primeira pergunta, né, ele coloca diante de Deus: até quando haverá caos entre o povo de Deus? Porque ele está perplexo com tudo que está acontecendo dentro da sociedade. E Deus vai trazer a resposta. Depois ele pergunta como Deus pode usar um povo pior do que aquela geração de judeus para castigar o seu povo. E Deus vai trazer também a resposta. E aí, depois de ele ouvir as duas respostas da parte de Deus, o que Deus pretende fazer diante da maldade que ele está vendo do povo de Deus, vem a oração final do profeta, e que clama a Deus e mostra também até sua confiança no Senhor. Então, vamos para o nosso texto, né? Nós lemos os primeiros 4 versículos, né? Quando o profeta faz a primeira pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então, esse primeiro bloco de perguntas do profeta mostra que a vida social de Judá estava insuportável, estava caótica. É claro que isso por causa dos perversos, então estava insuportável para aqueles que não queriam uma sociedade injusta, perversa, violenta, desonesta, corrupta. Então, quem não gosta da corrupção, da injustiça, da maldade, da perversidade, fica obviamente perturbado diante dessas coisas. Porque os perversos estavam prosperando e dominavam sobre o povo. Então, obviamente, eles estavam gostando, né? Porque eles mesmos faziam a maldade, eles mesmos prejudicavam, dominavam, eles mesmos terminavam criando os problemas sociais. E então, o que acontece é que Deus é invocado, o profeta clama a Deus, porque é preciso uma intervenção. O profeta, portanto, não vê nenhum tipo de saída da parte dos homens. Veja que coisa interessante. O profeta, ele não espera que a própria sociedade mude. Ele não espera que de repente a justiça apareça, que os homens tomem uma atitude. Ele não está esperando uma reação dos homens. Ele clama por uma reação divina, ele clama por uma intervenção de Deus, porque ele não encontra mais nenhum tipo de solução dentro da própria sociedade. E veja que isso dentro de uma sociedade que era o povo de Deus, né? Ele não está falando dos próprios caldeus, por exemplo, ele não está falando dos assírios ou dos egípcios, ele está falando de Judá, ele está falando do povo de Deus, que chegou a um ponto absurdo. Bom, um período absurdo semelhante é o período de Juízes, e a gente tem detalhes lá sobre como o povo estava vivendo.
não significa que era igual, não significa que eles praticaram os mesmos pecados, porque lá eles falam de alguns pecados é, que durante o tempo, com o passar do tempo, é possível que eles tenham sido colocados de canto, como por exemplo aquilo que aconteceu com a concubina, né, do homem que estava de passagem, estava viajando e que terminou morrendo por causa dos abusos, né? Mas a injustiça social, que parece ser o foco do profeta, ela de fato estava acontecendo em larga escala. E o profeta não aguenta mais ver essas injustiças sociais, a maldade. Claro, isso vai nos lembrar muito o nosso país, porque nós temos realmente muita injustiça social, corrupção, muitas pessoas querem se aproveitar umas das outras, aqueles que estão normalmente no poder querem se aproveitar daqueles que não estão, e isso tudo é bem familiar para nós. E o profeta Abacuque está perturbado com isso. O que mostra que a gente também deveria ficar, né, perturbado por ver que a sociedade está completamente perdida na injustiça, na corrupção, na maldade, e assim isso deve cansar a gente. Não é errado que o povo de Deus fique cansado de ver tanta coisa errada acontecer na sociedade, e porque isso deve angustiar de fato aqueles que não concordam com essa prática social. O profeta está cansado e ele clama a Deus. A grande questão é que ele clama a Deus, ele coloca diante do Senhor quando ele vê que a injustiça está sem freios e não tem ninguém que possa mudar isso a não ser o próprio Deus. Veja que, mesmo quando a situação está caótica e parece não haver nenhum tipo de esperança de mudança de vida social, há sempre um que para quem a gente pode recorrer e que é a nossa esperança sempre, que é Deus. Deus pode mudar tudo de um jeito ou de outro, Deus pode agir, intervir, Deus pode destruir os inimigos, tirar as pessoas más e então deixar apenas aqueles que confiam no Senhor, que querem uma sociedade justa. E isso aconteceu no período do cativeiro, quando os judeus sendo atacados pelos caldeus, que é o que o profeta está profetizando, eles terminam morrendo, né? Um número significativo do povo morreu, e principalmente aqueles que eram perversos, aqueles que confiaram no Senhor e seguiram, inclusive, as orientações, os ensinos, aquilo que o profeta Jeremias havia dito sobre como proceder quando houvesse o ataque dos caldeus. Aqueles que confiaram na palavra de Deus, creram na palavra de Deus, esses terminaram indo para o cativeiro, mas se deram bem. Eles seguiram a vida, eles construíram inclusive a vida lá, construíram e ficaram dentro do Império Babilônico durante a vida toda. Alguns depois vão voltar, outros nem isso, ficaram por lá mesmo. Então Deus está trabalhando a purificação do povo de Deus, mostrando que Ele é a esperança, quando não há mais esperança aparente, quando parece não haver mais solução, aí o povo de Deus tem que recorrer sempre ao Senhor. Na verdade, antes disso já deve recorrer, mas lembrar que se, olhando para todos os lados, não houver nenhum tipo de expectativa de uma mudança social, ainda assim devemos crer que é possível que Deus mude tudo, porque Ele pode mudar. Veja que a ideia é que o único que pode mudar, e que pode, ou seja, não há dúvidas de que Ele pode, basta Ele querer, é o próprio Deus. Ele tem poder, Ele pode agir e fazer mudanças extraordinárias na sociedade. Então, versículo de 5 a 11, nos dão a resposta de Deus. Diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos,
mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra a tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então veja que Deus trouxe a resposta. Olha, está vendo tudo o que está acontecendo, a justiça social, a corrupção, a maldade? Calma, eu vou dar um jeito. Eu vou trazer um povo para castigar o meu povo. Então Deus vai usar um povo pagão para ser um instrumento de castigo, de disciplina para o seu povo, até de purificação, né? Porque morreriam muitos, os perversos morreriam naquele ataque, naquela investida dos caldeus. Então Deus tem um jeito. Deus realizaria uma grande obra no meio do seu povo. Então veja que Deus, ele sendo o Deus de toda a terra, pode usar quem ele quer e como ele quer. Então veja que aqui nessa resposta já encontramos uma característica divina. Deus não é o Deus de Judá apenas, Deus é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor de tudo. Mas o cativeiro da Babilônia foi uma das principais experiências dos judeus nos dias do Antigo Testamento. Mesmo que Deus seja o Deus de toda a terra, ele tem um olhar específico para os judeus, lembrando que nós estamos lendo a história da redenção. Então, Deus tem um propósito, trazer o seu filho para a glória dele, para a glória do seu filho, para a salvação do seu povo. E então Deus tem um olhar especial para os judeus, porque é do meio dos judeus que virá o Filho de Deus. Portanto, é tão importante que a nação judaica seja purificada. É muito importante porque é no meio dela que Jesus nasceria. Então, é preciso que esta nação esteja adequadamente preparada para o dia do nascimento do Filho de Deus. E Deus está preparando realmente aqueles dias maus, terríveis, de todo tipo de injustiça social, eles não eram adequados para o nascimento do Filho de Deus, para a vinda do Senhor Jesus. Então, o cativeiro da Babilônia foi um instrumento para a purificação da nação judaica. Como nós falamos, Deus matou os ímpios que pervertiam a nação, mas também disciplinou seus filhos que estavam pecando, de forma que eles foram levados para cativeiro. Então, alguns morreram, muitos morreram, né? E outros foram para cativeiro. E assim, Deus tanto castigou uns quanto disciplinou outros, né? Também foi um instrumento para a propagação da palavra divina às nações. E isso é muito importante porque faz parte do propósito de Deus glorificar o seu nome ali. Ou seja, é algo estranho, mas Senhor, a resposta do Senhor é trazer um povo para castigar o nosso povo, para trazer um juízo sobre nós e depois o que? Vão destruir a gente? É só isso que o Senhor vai fazer? O profeta não esperava esse tipo de resposta, inclusive. Mas um dos propósitos em trazer o cativeiro para o povo judeu e espalhando pelas nações foi a propagação da palavra divina às nações. Tanto que lá em Atos capítulo 2, versículo 5, por ocasião da festa do Pentecostes, né? Diz o texto que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E foi exatamente o cativeiro da Babilônia que houve esse espalhar dos judeus pelas nações. Eles estavam agrupados, né? E viviam na sua própria terra, e o cativeiro da Babilônia obrigou-os a viver espalhados pelo mundo. E isso foi importante para testemunho da glória de Deus entre as nações, o que também será dito depois no capítulo 2, versículo 14, sobre o conhecimento de Deus que haveria de ser espalhado pelas nações. Então, Deus foi glorificado também por meio do conhecimento que se difundiu nesse período do cativeiro babilônico. O cativeiro também foi um instrumento para glorificar a Deus entre os povos que não o conheciam.
A gente vê isso no livro do profeta Daniel, em que não só o rei Nabucodonosor e os demais que os substituíram, eles viram a manifestação da glória de Deus por meio do testemunho de Daniel e seus três amigos, como também eles testemunharam, porque no capítulo 4 o próprio rei Nabucodonosor dá testemunho para todas as nações, mandando um seu testemunho para elas sobre o poder, a soberania, a superioridade do Deus de Israel sobre todos os deuses e sobre todos os homens, sobre todas as pessoas, inclusive sobre o maior homem daquela época, que seria o rei Nabucodonosor. Então observe que aquilo que haveria de acontecer traria uma série de implicações benéficas tanto para o povo de Deus quanto para a própria glória de Deus, dentro desse propósito, inclusive redentor, porque tudo isso faz parte do projeto redentor. As nações conheceram a Deus, o Deus de Israel, por meio do testemunho daqueles que foram espalhados para as nações, o que contribuiu bastante para a evangelização dos povos nos dias de Atos dos Apóstolos, como nós vemos aqueles que haviam se espalhado e que depois de conhecer o Evangelho voltam para suas terras para propagar esse Evangelho que eles haviam conhecido pela pregação dos apóstolos. Então foi muito importante para a evangelização das nações, aquele período do cativeiro de Judá. Bom, Deus realizaria uma grande obra no meio do seu povo. E, como nós falamos, o cativeiro da Babilônia foi uma das principais experiências dos judeus nos dias do Antigo Testamento. Do cativeiro até os dias de Cristo, houve uma grande transformação religiosa na religiosidade do povo judeu. É notória a mudança de vida social e religiosa em relação aos dias anteriores ao cativeiro e em relação, por exemplo, aos dias do Senhor Jesus. Essa mudança não foi de uma hora para outra, foi acontecendo aos poucos, mas foi muito importante para preparar o povo para a chegada do Filho de Deus. Por exemplo, o povo que vivia uma profunda idolatria antes do cativeiro passa a ter uma adoração rígida unicamente a Deus. Lá no capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela diz, olha, vocês dizem que o lugar de adorar é só Jerusalém, não tem outro. Mas os samaritanos dizem que não, que o lugar de adorar é aqui. Então, veja que eles têm uma mudança na visão da cultica, né, na forma como eles tratavam a adoração. Da imitação do paganismo para o engessamento da lei. Antes eles estavam muito suscetíveis a imitar toda forma de paganismo, mas depois do cativeiro e com o passar do tempo vai se engessando mais ainda a relação deles com a lei, a relação se torna tão engessada que quando Jesus chega eles estão rigorosíssimos, né? Até mais do que deveriam, porque falta um pouco de entendimento em relação à compreensão sobre a lei e sobre a aplicação dela. Mas eles estão mais rigorosos quanto à necessidade de se praticar a lei do Senhor. Também da diversidade cultica em altos para a centralização do culto no Templo de Jerusalém. Ou seja, antes eles tinham o hábito de estar oferecendo sacrifícios nos altos, né? Não só a Deus, mas a outros deuses também. E então eles mudam com o período do cativeiro da Babilônia e pós-cativeiro da Babilônia, de tal modo que o culto passa a acontecer só e somente só em Jerusalém, que inclusive foi destruída, né? O templo foi destruído e isso mais de uma vez eles foram atacados, se tornando mais zelosos tanto com a cidade como também com o templo. Da falta de conhecimento da Escritura para o amplo estudo da Palavra de Deus. Nesse período vai surgir as sinagogas que se tornam uma escola ou escolas para o estudo da Palavra do Senhor, para até o estudo mesmo normal, o estudo das letras, né, a capacidade de ler. E então o local se torna um lugar de estudo da Bíblia, lugar de oração. E no Novo Testamento nós vemos a utilidade das sinagogas, porque o fato delas estarem espalhadas pelo mundo deu aos apóstolos e a todos os
missionários, evangelistas, uma oportunidade, uma porta aberta para pregar o evangelho nas mais diferentes cidades e povos, porque sempre tinha um ponto onde eles poderiam agregar as pessoas para ouvirem a palavra do Senhor, porque já era um hábito de fazer isso, de estarem estudando as escrituras nas sinagogas judaicas. E nesse período surgem também as vertentes judaicas, né? Nós temos os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, e assim esses grupos, principalmente esses que são mais comuns, mais conhecidos porque aparecem no Novo Testamento, eles surgem no período interbíblico, e nesse período interbíblico nós vamos ter então essas modificações na religiosidade judaica, normalmente indicando uma certa rigidez maior. Muito bem. Então, a resposta de Deus, no capítulo 1, versículos de 5 a 11, é que Deus usaria um povo impiedoso para castigar, disciplinar e dar início ao processo de purificação de Judá. Veja que Deus usa os maus para o cumprimento de seus santos propósitos, né? Como nós vemos em Romanos, capítulo de número 9, Romanos, capítulo 9, versículo 19 a 22, que nos dizem assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então veja que ele suportou com paciência esses vasos de ira, os caldeus, por exemplo, que foram instrumentos para castigar o povo de Deus, e Deus teve que suportá-los, porque havia um propósito de Deus para eles, né? Essa instrumentalidade para castigo do seu povo, para purificação dos judeus. Mas lembre-se que Deus não se agrada daquilo que é mal, né? Assim como Deus disse que não se agrada com a morte do pecador, e também não se agrada com o que é mal. E no versículo 13 ele diz assim, o profeta: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então Deus não se agrada do que é mal de forma alguma, ainda que vendo, digamos assim, os homens maus e tendo um propósito, ele usa-os para que eles possam servir de juízo, disciplina, correção para o povo de Deus, para o próprio povo do Senhor. Então, no capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1, nós temos a segunda questão do profeta, porque diante da resposta de Deus, ele fica perplexo e quer entender, mas como, Senhor, você vai usar um povo pior do que a gente para castigar a gente? A injustiça não vai continuar, a maldade não vai continuar, vai mudar alguma coisa? Muito pelo contrário, vai ficar pior ainda, porque se aquele povo mau vier aqui para tomar a terra, aí é que o negócio desandou de vez, porque eles vão fazer tudo que lhes é próprio, né? Toda a maldade que é própria desse povo que é mau. Então, vamos fazer a leitura desses versículos que diz o seguinte: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu e a sua porção tem gordura a sua comida.
Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, a segunda questão é levantada, porque o profeta não está satisfeito com o fato de que Deus vai usar um povo pior ainda, pior do que o próprio judeu. E por isso ele está perplexo, pois ele esperava que Deus acabasse com todo aquele mal, agisse intervindo, mas não aparentemente trazendo um povo que, sendo pior, traria mais problemas ainda, né? Abacuque esperava então uma restauração do seu povo, e não uma destruição e uma substituição, por causa que o que vem é um povo pior e que se estabelecerá, que usará a terra para seus próprios benefícios, para seu próprio interesse. Então, o Abacuque não está entendendo, Senhor. Como é que o Senhor vai purificar o seu povo, agir aqui, mudar tudo isso, se o Senhor vai terminar trazendo um povo pior, né? A terra vai ficar pior do que já está, vai ficar a situação mais difícil ainda do que já está. Então, por isso que o profeta não está entendendo, está perturbado diante da resposta do Senhor. Mas Deus suscita sim um povo pior para castigar o seu povo. Ele vai suscitar um povo que vem impiedosamente para castigar o seu povo que estava desprezando o seu Deus. Portanto, viriam dias piores do que aqueles vividos pelo profeta Abacuque. Ou seja, os dias que viriam seriam dias maus, porque o povo que vem é muito mau, não é um povo justo, e então o período que se seguiria seria um período mais difícil ainda do que o período que o profeta estava vivendo. Por isso que o profeta está perturbado diante da resposta do Senhor. E o povo que viria não tributaria glórias a Deus em sua vitória, mas aos seus falsos deuses. Por quê? Porque é um povo idólatra, né? É um povo que destrói, mata, mas oferece sacrifícios à sua rede, aos seus deuses, que são pedaços de pau e pedra. Então, como é que Deus seria glorificado no meio do seu povo e entre as nações, se esse povo que vem é pior, é mais ímpio e ainda é idólatra, né? Não atribuirá a Deus qualquer tipo de glória, nem atribuirá sua vitória ao Senhor, como de fato deveria, porque foi Deus quem teve o propósito de trazer este povo para castigo do seu povo, a fim de purificar a nação de Judá, povo judeu. E aí Deus vai trazer a resposta, né? No versículo 2 em diante, até o final do capítulo 2, versículo 20, é a resposta de Deus. Eu vou ler agora os primeiros versículos de 2 a 5, que dizem o seguinte: porque a visão, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro, e é como a morte, mas não se farta, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Bom, ele fala um pouco sobre a nação que virá como um propósito divino. Deus responde essa segunda pergunta, então dizendo que, olha, vai acontecer em dias próximos, em dias futuros, o castigo que eu vou trazer contra o meu povo com o propósito de purificá-lo. Não era bem para os dias do profeta, aparentemente seria, quem sabe, uma geração depois, né? E aí Deus diz assim: olha, não se preocupe, eu vou fazer isso, mas eu sei distinguir muito bem o soberbo do justo, eu sei muito bem distinguir aqueles que confiam em mim daqueles que são presunçosos, arrogantes. Eu sei distinguir e tratar cada um como deve ser tratado.
E aí eu gostaria de lembrar o que diz Tiago, capítulo 4, versículo de número 6, em que o escritor diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, veja que é exatamente essa a ideia, né? Deus vai resistir àquele povo soberbo que virá contra o povo de Deus, ainda que Deus tenha feito uso dessas características daquele povo pagão para deixá-lo ser um instrumento de castigo para o povo de Deus. Então Deus tem um propósito, mas Deus sabe distinguir muito bem o soberbo do justo. E enquanto o soberbo não tem uma alma reta, o justo viverá pela sua fé. A sua confiança no Senhor fará com que o justo permaneça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns para com outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, se vos exalte. Então, nessa distinção, né, Deus distingue o soberbo do justo, ele diz que o soberbo não é reto em seus pensamentos, palavras e atitudes, pois arroga grandeza e superioridade, que era exatamente a ideia dos caldeus, né, que se achavam melhor do que todo mundo e saíam devorando todos os povos que apareciam pela frente, ou mesmo indo atrás deles para devorá-los, né? Já o justo, ele espera no Senhor, pois Deus é sempre a salvação dos que esperam nele, né, dos justos. E esperar no Senhor e confiar no poder de Deus faz com que os justos permaneçam para sempre. Então veja que há uma distinção clara sobre os soberbos e os justos. E os arrogantes, ao contrário dos justos, eles que confiam em si mesmos, os arrogantes, eles irão passar, né? Deus vai trazer também castigo para eles. Então observe que Deus usará os caldeus para ser um instrumento de disciplina para os judeus, mas depois Deus mesmo também trará a disciplina sobre os caldeus, por terem feito tanta maldade não só aos judeus, mas a outros povos que estavam pelo caminho que eles destruíram ou tornaram cativos para que eles pudessem ser grandes, né? Para que eles pudessem ser poderosos em toda a terra, para formar o império que foi o Império Babilônico. Então, portanto, ainda que os caldeus fossem um povo forte e impiedoso, Deus zombaria deles, pois o dia deles também chegaria. Chegou o dia dos judeus, Deus se castigou, agiu para purificar, mas o dia dos caldeus também viria. Deus também traria o castigo, derrubaria inclusive aquele império, que é o que acontece segundo a profecia de Daniel, né? Que são a passagem daqueles reinos, né? O reino babilônico, o medo-persa, o grego, os ptolomeus e seleucidas, depois temos ainda o Império Romano. Todos passaram e o único reino que subsistiu foi o reino do Senhor Jesus, que permanece para sempre e permanecerá por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então, o que acontece é que Deus vai trazer uma palavra de juízo aos caldeus, mostrando que Deus também tem este povo sob controle. E aí, a partir do versículo 6, ele apresenta 5 ais que são anúncios do castigo divino contra os caldeus, para os destruir por toda a maldade que eles fizeram, não só os judeus, mas as outras nações também. E Deus zomba deles, né? Mostrando sua superioridade, sua glória, sua grandeza, porque Deus zomba deles, né? Então, não é uma medida de força, né? Então, um lutando contra o outro de igual para igual, é Deus estando sempre acima de todos e com seu poder e graça manifestando o seu juízo a toda a terra. Então veja que nesse ponto Deus mostra outra vez que ele não é o Deus de julgar apenas, ele é o Deus de toda a criação, e então ele vai julgar todo mundo conforme a sua justiça, e os caldeus não estão isentos disso. Deus vai agir.
como ele está acima de todos os deuses, como ele é o único Deus e como então ele pode julgar por direito todas as nações que lhe pertencem, então ele apresenta também um juízo que no futuro aconteceria, chegaria para os caldeus. Ninguém poderia se engrandecer diante de Deus. E o que Deus traria sobre Judá também aconteceria sobre os caldeus. Veja que a própria sequência de eventos mostra também que Deus tinha um propósito realmente naquele castigo sobre os judeus. Uma série de eventos iriam acontecer para que Deus cumprisse sua obra redentora, para que tudo aquilo que Deus quer trazer para o mundo, então aconteça. Então está tudo sob controle, Deus sabe o que está fazendo, tem um propósito para tudo, e o profeta precisa confiar no Senhor, que tem um propósito para todas essas coisas. E aí, a partir do versículo de número 5, 6, como nós falamos, vem os ais, né? Ele fala uma série de ais. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Versículo de número 6. Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em um lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, o fundamenta com iniquidade. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E o versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então, esses 5 ais vão ser o juízo, o castigo de Deus também sobre os caldeus. Veja que Deus vai julgar a ganância dos caldeus. A ganância dos caldeus seria retribuída, pois o império crescia tomando aquilo que é dos outros, né? Ele vai avançando e tomando um monte de povos. Não é só o judeu. Ele foi tomando uma série de povos e formando um império luxuosíssimo. Conta-se que o Império Babilônico não foi o maior, mas foi o mais luxuoso de todos os impérios daquele período, né? Que inclusive da sequência de impérios da estátua que vai aparecer no sonho de Nabucodonosor e que Daniel vai revelar. Então, esse foi um império bastante luxuoso. A injustiça dos caldeus seria castigada, pois haviam destruído impiamente a muitos povos. Os povos simplesmente estavam sendo tomados e eles não eram homens justos, né? Eles praticavam injustiça e de forma injusta eles vinham tomando tudo e todos com maldade, com injustiça. A maldade dos caldeus seria julgada, pois sua violência e seus muitos pecados eram conhecidos de Deus. Então veja que Deus mostra que ele está acima de todos os deuses, de todos os povos, porque ele é o único Deus. Então, por isso que ele pode, e é o único que pode, julgar todas as nações e trazer um juízo, um castigo sobre elas, né? O procedimento traiçoeiro dos caldeus seria punido, pois atacaram a quem nunca lhes fez qualquer mal. Então, muitas dessas nações nem sequer foram atrás, né, de confusão nenhuma. Simplesmente foram vítimas dos ataques e terminaram sendo tomadas cativas, né, e fazendo parte do Império Babilônico, sem nunca terem procurado qualquer tipo de confusão com os caldeus. E a idolatria dos caldeus imposta sobre os povos, inclusive, lembre-se que no livro de Daniel é mostrado que Nabucodonosor faz uma estátua e pede ordena, né, que essa estátua seja adorada por todos os povos, o que trouxe problemas para o Daniel e os seus amigos. Por causa disso, eles terminaram sendo julgados pelo imperador, porque eles não serviam, se prostravam ou adoravam os ídolos do imperador, fossem eles a imagem do próprio imperador ou não.
Então, todos saberiam que o Deus de Israel é o Deus de tudo e todos veriam a sua glória. Observe que propósito magnífico. Deus não só vai castigar, mas vai glorificar o seu nome e mostrar sua superioridade. Versículo 14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o versículo 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele todas as terras, né? Todos saberiam que o Deus de Israel é o único Deus, está acima de todos, porque os outros são só obras das mãos dos homens, e inclusive acima de todos os homens, por meio do castigo que seria aplicado sobre Judá e também por meio do juízo que viria sobre os caldeus. Então, em toda aquela manifestação de juízo divino, todos conheceriam a glória de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus e até as misericórdias, porque Deus perdoaria o seu povo e restauraria. Até Nabucodonosor experimentou isso, né? Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, ele é castigado, depois restaurado, e ele reconhece a glória de Deus, fala de Deus como único e soberano Senhor, porque ele experimentou, né, o juízo divino e também até a misericórdia divina, como ele mesmo nos revela. Capítulo 3 nos fala da oração do profeta Abacuque. Então, depois que ele recebe toda essa resposta da parte de Deus, ele ora ao Senhor. E ora assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e no monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Do seu resplendor é como a luz, raios brilham com a sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. E assim o profeta vai falando do juízo de Deus sobre os homens, não é sobre os rios, como ele diz, sobre os montes, sobre a natureza, mas sobre os homens, seus pecados, né? Então o juízo virá sobre eles. E lá no versículo de número 16 para frente, ele diz: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então veja que na oração o profeta mostra primeiro a perplexidade dele frente à resposta de Deus. Ele teme o dia que vai acontecer, né? O dia do castigo do seu povo, e também está perplexo diante do juízo que viria sobre os caldeus. Então o profeta teme aquele dia, né? Porque a ira de Deus se manifestará. Não é algo bom que viria sobre os homens, mas algo ruim, porque a ira de Deus é que se manifestaria tanto sobre os judeus quanto sobre os caldeus. Então o profeta teme aquele dia que se aproxima. Mas o profeta deseja que as obras de Deus sejam conhecidas. Então ele pede: Senhor, aviva a tua obra, ou seja, faça com que o teu nome seja glorificado, conhecido entre o teu povo, entre as pessoas. Ele quer que Deus seja conhecido e pede, inclusive, que Deus seja glorificado entre o seu povo, que estava vivendo longe de Deus e desprezando a palavra do Senhor. Então, ele pede que Deus mesmo faça com que a sua palavra seja conhecida, né? As suas obras sejam conhecidas entre o povo de Deus. O profeta clama então pela misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque a ira de Deus é terrível. E então
o juízo do Senhor sobre o povo dele é duro, severo. E ele pede: Senhor, tenha misericórdia, não destrua teu povo, né? Não, é só lembrar de Moisés, que tantas vezes intercedeu pelo povo de Israel diante de Deus, para que Deus não o destruísse, né? Diante dos muitos erros, pecados, muitas rebeldias que foram manifestas naqueles dias do deserto, naqueles 40 anos no deserto, né? Então, Deus ouve a oração e por misericórdia não destrói o seu povo, mesmo depois de tanta maldade que praticava, né? E então, a partir do versículo 3, ele começa a falar da manifestação do poder e dos juízos de Deus, né? A justa ira de Deus revela a sua santidade, né? Revela que Deus é santo, o santo que vem de Parã. E os juízos de Deus manifestam o seu poder. Veja que ele fala o tempo todo de um Deus poderoso em que toda a terra foge dele, né? Por quê? Porque ele é santo, porque ele é poderoso, ele é grande, ele vem com juízo, com ira e vai destruindo, né? Castigando os homens por causa de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, o que acontece é que os juízos de Deus manifestam o poder dele entre todas as nações, entre todos os povos. Os homens, então, devem temer a ira do Deus Todo-Poderoso, como o profeta temeu, né? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, com temor, diante de tudo que o Senhor está dizendo. Os homens deveriam temer o Deus Todo-Poderoso, porque ele vem com ira sobre os povos. Mas, apesar disso, ele também fala da salvação. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre todo o seu fundamento. Então, apesar da ira de Deus vir sobre o próprio povo dele, para castigo, para purificação e depois sobre os caldeus, ele também fala da salvação, ou seja, sempre o plano redentor estará presente, porque Deus não desistiu dele. Então, por isso, apesar do juízo, também vem a salvação do Senhor, que há de conservar os que confiam nele, os que esperam nele, como o profeta, que mostra sua esperança e sua confiança no Senhor, mesmo depois de uma palavra de juízo vindo da parte de Deus. E por isso, então, a necessidade de se confiar em Deus. Ele diz: olha, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, tenho que ter paciência. Apesar de que tudo de ruim vai acontecer, apesar de ver que a figueira não floresce, o fruto da vide não aparece, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento. Apesar de tudo isso, eu tenho que confiar no Senhor. Diante de tudo que vai acontecer, eu tenho que esperar em Deus. E o profeta mostra que a sua salvação e a sua esperança é o Senhor, porque Deus tem um plano. Veja que Deus tem um propósito, tem um plano. Nada estará fora do controle. Deus vê o mal, vê o que está acontecendo e vai agir diante disso aí, e vai cumprir um propósito para que ele seja glorificado e o projeto redentor tenha sequência até que se cumpra cabalmente, como vai acontecer nos dias do Senhor Jesus. E é exatamente aquilo que nós devemos fazer: esperar na salvação do Senhor que virá sobre o povo dele, porque Deus nunca desiste da sua salvação, seus planos nunca são deixados de lado, Deus sempre cumprirá a sua vontade, a sua palavra. Então, quais as implicações ou aplicações para nossas vidas, né? Vamos ver algumas aplicações. Diante das injustiças sociais, a igreja deve clamar a Deus, o justo juiz de toda a terra. Então, veja que diante do que está acontecendo em nossos dias, por exemplo, a gente não deve olhar para os homens e procurar um salvador. Devemos olhar para o Senhor, confiar nele e esperar na salvação que vem dele. Ele é a nossa salvação, não é outro. E então, nós, assim como o profeta Abacuque, devemos clamar para Deus. Por isso a igreja deve estar sempre orando, clamando, pedindo a Deus auxílio, ajuda nesses dias difíceis, nesses dias maus. A igreja deve também sempre lembrar que o Senhor é o Deus de toda a terra. Lembre-se que Deus não é só Deus da igreja, Ele é o Deus de toda a criação. Mesmo que a igreja seja o povo dele, mas Deus, Ele é o Senhor de tudo, do universo, na verdade, não é o Deus de todas as coisas. Então a igreja deve lembrar disso para que ela ore ao Senhor, sabendo que Deus tem poder para
dominar, controlar, fazer sua vontade em toda a terra. Um dia o Senhor Jesus voltará e tudo será transformado segundo sua vontade. Então a igreja não pode duvidar disso e nem agir como se tudo dependesse dela, como se Deus não tivesse todo o controle e poder sobre todas as coisas, né? Veja que ele diz que tem até o controle sobre o mal. Um povo mau vai ser um instrumento para cumprir os seus santos propósitos. Então, Deus pode usar até o ímpio para fazer a sua vontade. E a igreja, então, olha para isso e descansa no Senhor, porque vê que Deus tem todo o poder, todo o domínio e seus planos são perfeitos. Tudo que nós precisamos é olhar para Ele. Afinal, como disse Deus para Paulo, né, a minha graça te basta. Isso é o suficiente. Saber que Deus nos ama, cuida de nós, tem um plano para nossas vidas. E isso deve nos alegrar o coração, como disse o profeta. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A igreja deve sempre esperar em Deus, mesmo em suas lutas e tribulações, sempre. Não deve desanimar, não deve desistir, deve olhar para Ele, esperar nele, confiar nele, sabendo que Ele é a sua esperança. E quando não houver mais nenhuma outra esperança, Ele ainda continuará sendo a esperança. É sempre assim que a igreja deve olhar para o Senhor, principalmente nos dias maus, nos dias difíceis. A confiança no Senhor deve trazer descanso ao coração do cristão. É só lembrar o que Paulo disse, né, em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graças. E então o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então descansa no Senhor, por confiar nele e saber que Ele é o soberano de toda a terra, é o Senhor de tudo, está vendo todas as coisas e Ele trará o seu juízo no tempo certo. Também pode purificar o seu povo, tantas vezes como aconteceu, por exemplo, nos dias do Senhor Jesus, nos dias da Reforma Protestante, momentos de purificação, quando a igreja estava se perdendo no meio do mundo e assimilando a maldade do mundo, deixando de salgar, como o Senhor Jesus disse no seu Sermão do Monte. E a igreja deve orar e buscar as misericórdias de Deus, porque é em Deus que nós alcançamos graça e misericórdia. E a igreja deve estar sempre orando por isso, ela não deve desistir. Por quê? Porque sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, apesar de nós. Ela nunca deve então perder também essa expectativa de ser tratada com misericórdia, mesmo em dias maus, por saber que Deus está pronto para receber, para perdoar, para tratar aqueles que se achegam a Ele com misericórdia, compaixão e graça. Então, essas são algumas aplicações do livro do profeta Abacuque para nós. Vamos orar ao Senhor então. Senhor Deus amado, obrigado por este momento, por esse estudo, pela oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra e ver que o Senhor é Deus, não há outro igual a Ti, o Senhor de toda a criação e que devemos, Senhor Deus, confiar em Ti, mesmo nos dias maus. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.